Fala galera, eu sou o Galdino. Eu sou o Thiago Melo, você já me conhece. Estamos aqui para iniciar mais um A Mesa Podcast. E hoje, assim, é com imensa gratidão e alegria que eu posso dizer que a gente está aqui com um cara que eu amo muito, que é um irmão que a vida e a Church Fora da Garagem me deu. É um parceiro assim, de vida, um parceiro de louvor. E é com muita gratidão e alegria que eu estou aqui para ouvir a história desse cara, o testemunho desse cara, conhecer um pouquinho mais como foi a caminhada dele e um pouco mais também para contar um pouco do testemunho dele, daquilo que ele viveu, daquilo que algumas pessoas sabem o que ele viveu, mas tem algumas curiosidades. Por isso, é com muita alegria que a gente vem aqui trazer para vocês o Júnior Tavares. Uma salva de palmas. Fala galera, eu sou o Júnior Tavares, sou apaixonado por Jesus, pelo Espírito Santo, sou o Júnior da Liliane, pai da Ana Beatriz e da Lívia, e é com muito prazer que eu estou aqui e eu espero que essa conversa seja para edificar a sua vida, assim como eu creio que vai edificar a minha. Amém? Amém. A gente sempre começa, Júnior, assim, o nosso papo, a nossa ideia, falando um pouco sobre como foi a interação que a gente tem com o convidado, né? Como foi, como que a gente se conheceu e tal. E para mim é muito forte, né? Porque assim, você e Thiago estão se conhecendo mais agora, porque Thiago chegou agora na igreja, né? Mas assim, eu lembro, cara, exatamente o dia que vocês chegaram, assim. Eu lembro quando você e Liliane chegaram na igreja, assim. Fazem quantos anos? Já tem, que 3, 4, né? 4. 4 anos. E aí... Pós-pandemia. Foi bem tava aí mesmo. A igreja tinha voltado, máscara, isso aí. A igreja tinha acabado de voltar. Voltar na reinauguração. Sim. Tinha aumentado o tempo. E eu lembro, assim, cara, quando vocês chegaram e as pessoas falaram, pô, Júnior e Liliane também estão indo na correria um tempo, já na caminhada, na igreja e tal. Pô, tem que ver os dois cantando, os dois cantam muito. Meu irmão, eu falo pra ele. Uma das vozes mais bonitas, masculinas que eu já ouvi é a tua, irmão. Que isso, velho. De verdade. Direto. Que isso. De verdade, de verdade. Toda vez que sai um story ou um reel seu cantando na igreja, ele me manda, me encaminha e fala: esse negão canta muito. Meu Esse negão canta irmão, muito. teu agudo é diferente. Eu queria juntar ele e pastor Jason cantando junto. Ele falou: esse negão canta muito. É bizarro. Diferenciado. E aí, Obrigado. eu lembro de quando vocês chegaram, assim, e eu lembro como foi nossa primeira interação, de tipo, vocês foram chegando devagarinho, e a gente conversando, e aí já foi nascendo uma amizade, já foi criando um relacionamento. E uma coisa que me marcou muito no início do nosso relacionamento, assim, foi quando vocês entraram pro louvor. Sim. Que, pra mim, era uma coisa muito habitual pra mim, mas depois você me dá um relato que foi muito marcante para você. E aí eu queria que você começasse um pouquinho falando desse primeiro encontro, dessa primeira troca assim, de relação assim, que a gente teve. Assim. Sim. Então, realmente era o ponto que eu ia tocar. Quando eu chego na church, né, e uma das coisas que mais me chamou a atenção era a entrega que vocês entregavam no louvor. Eu não cheguei já direto para o louvor, eu fui em alguns cultos e a entrega de vocês me chamou muita atenção. Esse foi o primeiro ponto. Mas nesse ponto onde você toca, onde foi a parte onde começamos a fazer a parte do louvor, teve um ponto que me chamou muita atenção. Eu já participei de muitas igrejas e não querendo falar mal de outras igrejas, mas nenhuma delas foi como foi lá como é na church, né? Ainda é na church, graças a Jesus. Ainda é na church desse jeito. E eu lembro que, como era a nossa primeira vez no louvor, a gente não deixou lugar marcado. Não deixou cadeira marcada. E graças a Deus sempre lota, né? E como a gente não deixou lugar marcado, quando a gente desceu do altar, não tinha lugar para sentar. E eu fiquei meio assim, não sabia como vocês reagiriam com a nossa chegada no louvor. Porque na época só tinha eu e Cícero. Só tinha você, Cícero e o pastor. Isso aí que você tá falando é só a primeira escala de louvor. Você subiu na plataforma, no altar, fez o período de louvor, desceu. Desci e não tinha lugar. Vagas esgotadas. Graças a Deus, casa lotada, igreja cheia. E aí, a gente não tinha lugar para sentar, a gente ia ficar em pé. Certo. Quando de repente vem um varão
no meio do povo, com uma cadeira bem levantada assim, para passar por cima de todo mundo. E esse cara era o Galdino. E ele trouxe a cadeira pra gente sentar. E eu falando, não precisa. E ele foi bem enfático, não, cara, é um prazer e tal, senta aí. E ele trouxe a cadeira e a gente sentou. E aquilo me chamou muita atenção, sabe? Eu lembro que todas as vezes que eu tô lá no louvor, ele fica observando se tem água. Eu bebo muita água cantando. E o que me chama atenção no Galdino é que ele é um servo, sabe? O Galdino é um servo que me chama atenção. Ele mexe comigo não somente quando ele prega, quando ele traz uma mensagem do coração, mas com a vida dele, sabe? Com as atitudes dele. É um cara que eu sempre falo isso pra ele. Eu sempre falo isso pra ele. É um cara que eu quero que o mundo conheça, porque é um cara muito louco, que as pessoas talvez julguem de cara pela aparência, mas que quando conhecem, percebe o quanto de Jesus esse cara carrega. Gigante. É um coração muito gigante. Galdino é um cara que é um coração muito gigante. Eu amo demais o Galdino. Eu falei com ele, eu não te conheço muito bem, Thiago, mas eu sei que se vocês são amigos é porque você também é um cara muito parecido com ele, é um cara tão especial quanto ele. E é uma honra pra mim estar aqui, cara. É uma honra estar aqui, de verdade. Uma honra fazer parte disso. A verdade é que eu nem me sinto merecedor de estar aqui, cara. Mas pra mim é uma honra, sabe? E não só com a minha presença aqui, mas no que eu puder ajudar vocês podem contar comigo. Obrigado. Que é uma honra pra mim, cara, fazer parte disso aqui. Tá bom? Que você faz parte da minha mesa, né? Então, sim, quem faz parte da minha mesa sabe o quanto eu queria isso aqui, sabe o quanto eu sonhei com isso aqui, sabe o quanto eu esperei por isso aqui, né? Tipo assim, eu falo que o Thiago foi um facilitador pro meu sonho acontecer. sim. Porque eu sou um cara, era, né? Não sou mais. Eu era um cara muito de sonhar e não de realizar. Sim. Então, muitas coisas eu tinha um sonho, eu planejava, eu pensava muito à frente do meu tempo até, Sim. de ter ideias e tal. Só que eu nunca botava em prática. Eu nunca realizava. E aí o Thiago, um dia, bagulho de Deus, assim, ele me mandou uma mensagem. Falei, mano, você nem tem ideia do que você tá falando. Tipo, isso é um planejamento meu, um sonho meu de muitos anos atrás. Aí ele, não, mano, então vamos realizar. Você é um cara sonhador, eu sou realizador, então vamos pra dentro. Legal. Então o Thiago foi um facilitador do meu sonho. Então quem tá perto de mim sabe o quanto tempo eu sonho com isso. E assim, quantas vezes você falou pra mim assim, irmão, você precisa estar na internet. Irmão, você precisa ter um podcast. Irmão, isso é você, pô. Você precisa estar, não sei o quê. Então, tipo assim, eu também fico muito emocionado de você estar aqui comigo, porque você sonhou isso comigo também durante muito tempo. A gente lá na igreja, a gente tem essa cultura de sonhar os sonhos. Celebrar, né? Celebrar, conquistador. Se alegrar muito. E ontem eu tava falando com uma pessoa que foi engraçado. Falei, esse é um ano muito perigoso, cara. Principalmente pra mim, assim. Porque a gente se torna réu daquilo que a gente ouve e principalmente daquilo que a gente prega. Isso aí. Então a minha ministração nas primícias foi muito clara. Eu falei, se colar perto de mim, eu vou te ajudar a construir. E eu tava falando pra pessoa, eu falei, é até perigoso, que se a pessoa me pedir dinheiro, é capaz de eu dar se eu tiver. Porque... Como é que eu vou mandar a chave Pix agora? Porque esse ano eu falei, cara, eu vou ajudar as pessoas a construir. Então, tipo, pra mim é muito importante e assim, muito me alegra ter você aqui, sabe? Obrigado. Quando nós começamos com o projeto, eu já fui falando teu não, tem que levar o Júnior. Tem que levar o Júnior. Sério, pô. É muita honra pra mim. Sério, O Galdino é um irmão que a vida me deu, cara. De verdade. De verdade. É um carinho, assim, que eu não sei explicar, cara. De verdade. A gente nem tem tanto contato, assim. Porque Júnior também não mora no mesmo bairro que a gente, né? Então, presença física ele não tem. Mas é assim, um amor, às vezes eu fico imaginando o que eu sinto por ele. A Bíblia fala que Jonatas, ele amou Davi, né, cara? Sim. É um amor, assim, de irmão. Sim. E eu acho que é isso, sabe? É isso que eu sinto pelo Galdino. É algo, assim, incrível. Eu amo estar perto do Galdino, eu amo ouvir o Galdino, eu amo ver essa alegria que ele fala, né? Galdino sabe falar baixo, só fala gritando. Esse é o Galdino. Duas línguas, né? Português e gritando. Você é um cara espetacular, cara. Eu te amo demais. E aí, depois da gente fazer essa introdução, a gente queria conhecer um pouco da infância do Júnior. De onde o Júnior veio, onde o Júnior nasceu, onde ele foi criado. Sim. Assim, eu não sou muito bom de memória, mas eu vou contar pelo menos do que eu lembro aqui. Eu sou filho de seu Carlos, da dona Ana. Meu pai era um policial militar, já falecido. Minha mãe
era enfermeira, se eu não me falha a memória. Ela faleceu quando eu tinha 10 anos de idade. E eu sou nascido e crescido no espiritismo, né? Minha mãe era espírita e contava a mim e meu irmão que dentro da barriga ela já tinha me oferecido, né? E eu já tinha sido oferecido dentro da barriga, assim meu irmão me contava. E eu lembro ainda de eu pequeno, indo com ela ao centro espírita. Meu padrinho e minha madrinha também eram desse mesmo centro. E eu lembro que a gente ia a esse centro espírita e na hora lá da música, eu não sei como chama mais, não lembro, eu batia o tambor lá com ele. Já era meio que Ogã. Então, assim, ou era ou queria ser, né? Eu não lembro, eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. Foi quando eu comecei a me interessar por Jesus, pela igreja, né? Na verdade, pela igreja. Eu tinha amigos, filhos de pastores, que... Isso com quantos anos, mais ou menos? Isso com 7 anos de idade. Foi, acho que, o meu primeiro contato, assim, com a igreja. Eu lembro que eu fui à igreja, fui por um convite, gostei e continuei indo, né? Foi meio que assim. Eu tinha uns 7 anos, eu estava no portão da minha casa e de repente passa uma irmã, era domingo, escola bíblica dominical. E essa irmã passa, eu sempre fui gordinho, sempre gostei de comer. E essa irmã, ela me pegou no pulo. Ela falou que se eu fosse na escola dominical, depois tinha um pirulito. A irmã foi sábia, deixou Deus usar ela. E eu fui na escola dominical, gostei muito, ganhei o pirulito. E por causa desse pirulito eu continuei indo. Uau. A ponto de começar a entender o que era a verdade de Jesus. Né? Eu comecei a entender, ainda muito criança, e comecei a ver a diferença do que eu vivia na minha casa e do que eu via na igreja. Né? Na minha casa, uma família tradicional, mas com muitas brigas, sabe? Muitas marcas, muitas sequelas, que acho que acredito como uma grande maioria aí. Mas eu comecei a querer mudar aquilo, ainda muito criança, porque não era o que eu via na igreja. Na igreja, ainda não era que eu enxergava Jesus, mas eu via pessoas diferentes, sabe? Eu via uma paz que às vezes não tinha dentro da minha casa. E eu lembro que eu comecei a falar de Jesus para minha mãe, ainda muito novo. Mãe, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E ela sempre dizia que um dia ia. E próximo aos meus 10 anos de idade, mais ou menos, a minha mãe começou a ir para a igreja. Glória a Deus. Escondido ainda, eu lembro que ela falava para mim não contar para essa mãe de santo. Não conta para mãe de santo e tal. Ela falava, e você já estava 3 anos já na igreja? 3 anos indo. Ia, né? Ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Mas já tinha visto que tinha uma verdade ali que eu tinha que conhecer. Certo. E eu comecei a chamar ela para ir para a igreja, Ela falava que sempre ia, e até que um dia ela começou a ir, né? Começou a ir com a mãe dela, minha avó, e ela ia escondido. Sabe? Minha mãe estava muito, muito doente, muito debilitada já nessa época. E ela entrou para a igreja, aceitou Jesus. Meu Deus. Aceitou Jesus. E quando eu fiz uns 10 anos, eu lembro que ela fez meu último aniversário. E ela que fez o bolo, ela que fez tudo. Minha mãe era muito festeira, assim. Minha mãe era o elo da família. Minha mãe era aquela que juntava o pessoal do Natal, que fazia aquele mesão, que a família juntava. Essa era minha mãe, alegria, amor total. Minha mãe era muito carinhosa. E quando ela fez esse último aniversário para mim, ela contou para mim. Ela falou para mim, olha, esse é o último aniversário que eu faço para você. Ela falou para mim, esse é o último aniversário. Eu entendi. A criança de 10 anos. 10 anos. Eu entendi, já quis chorar. E aí a minha avó, a mãe da minha mãe, falou, não, ela tá falando isso que no próximo não vai ser bolo, vai ser churrasco. E tal, mas eu já tinha entendido. Né? Tentou me enganar. Mas eu já tinha entendido que era isso que ela estava querendo dizer. E realmente foi uma semana depois, ela foi internada e não voltou mais. Né? Isso me trouxe alguns traumas. Eu fiquei muito traumatizado na época. Tive uma adolescência muito problemática. Não sei nem se todos sabem, mas naquela época, com cerca de 12 anos, 13 anos, eu já bebi e fumava escondido.
Eu lembro que eu bebia a bebida que meu pai deixava debaixo da pia da cozinha. Eu lembro que eu comprava carteiras de cigarro, ia para o monte, onde depois eu fui orar muitas vezes para fumar escondido, né? Graças ao meu bom Jesus, eu nunca me envolvi com drogas. Isso lá na Amendoeira? Lá na Amendoeira. Meu Deus não permitiu que eu me envolvesse com drogas, apesar de ter muitos amigos, né, envolvidos nessa área naquela época. E com mais ou menos uns 15 anos de idade, eu começo a voltar para Jesus. Eu começo a querer de novo aquilo que eu tinha perdido, porque eu fiquei muito mal mesmo com a perca da minha mãe. E isso na mesma igreja que você... Na mesma igreja. Que era qual? Na época, Missionária Nova Vida. Hoje é Batista Nova Vida. Foi ao contrário. Era Batista Nova Vida, agora é Missionária Nova Vida. E essa igreja está lá até hoje? Está lá até hoje, graças a Deus, com meu amigo, o pastor Denilton, e a pastora Sueli, que é a mãe do pastor Denilton. O pastor Denilton, na época, era baterista da igreja. Caralho, que legal. Não aceitava nem oportunidade. Hoje é um grande homem de Deus, pregador da palavra do Senhor. Cara correto desde criança. Cara perfeito desde criança. Um exemplo para mim desde criança, um grande amigo. Está lá até hoje, pastoreando essa igreja. Hoje estão fazendo uma grande obra lá, a igreja está crescendo. E muito legal. Aí você começou a voltar. Comecei a voltar quando eu tinha por volta dos meus 15 anos. Ainda não firmei, mas por volta dos 17 anos foi quando eu realmente tive um encontro com Jesus. Por volta dos 17 anos foi quando eu lembro que eu estava lá na igreja e fizeram um apelo e eu fui lá na frente, eu não conseguia levantar a mão. Eu sentia como se eu tivesse acorrentado. E de repente veio a pastora Sueli, hoje pastora, na época missionária, e ela falou para mim se eu queria aceitar Jesus, se eu estava me sentindo como se tivesse com minhas mãos acorrentadas. Meu Deus. Exatamente o que eu estava pensando e sentindo. E eu falei para ela que sim, eu levantei a minha mão e naquele dia foi algo que me marcou muito. Sabe, aquele dia foi algo que me marcou muito. Eu comecei a ter um encontro com Jesus, comecei a querer buscar, ler Bíblia, estudar a Bíblia, sabe? E eu lembro que eu ia muito a monte naquela época e eu orava e eu pedia muito ao Senhor que eu fizesse algo, sabe? Eu achava que eu ia pregar naquela época, não sei se vocês vão lembrar, né? Eu sou um pouco mais velho, mas naquela época tinha muito aquela coisa de você aceitou Jesus, você tinha que se preparar logo para se batizar, depois do batismo você tinha que se preparar para o batismo com o Espírito Santo, e depois do batismo do Espírito Santo você tinha que fazer algo na igreja, ou você tinha que pregar, ou você tinha que cantar, ou você tinha que fazer alguma coisa. Tua igreja era tradicional. Tradicional. Aquela que usava terno, gravata. Nova Vida, Assembleia Nova Vida, mas é bem estilo Assembleia, assim, do fogo, era do manto. Obreiro, auxiliar de trabalho, diácono. Andei muitos anos só de social, usava gravata. Usava gravata, fui obreiro nessa igreja, usei muita gravata lá. Usava aquelas roupas social bem largona, assim, muito engraçado. Sou apaixonado, né? Mas assim, foi. Aí chegou na church, o seu coordenador de diácono era esse aqui. Ai, meu Deus do céu. Lá nessa igreja, né, eu não posso deixar de mencionar que quem me discipulou, sabe, quem me fez fincar raízes foi o saudoso pastor Ailton, que é pai do pastor Denilton. É um grande homem de Deus, assim, marcou a minha história, me discipulou. Eu lembro de que os melhores discipulados que eu tive com ele foi quando ele abriu uma igreja em Tambi, uma congregação, que eu acredito que esteja lá ainda, e a gente tinha que cavar um poço. Eu lembro que a gente, enquanto cavava o poço, ele ia me discipulando, sabe? E foi um homem de Deus assim, muito incrível, marcou muito a minha vida, um homem que me ensinou muito sobre o evangelho, sabe? Era um homem muito sério, mas assim, ele te exortava com a seriedade dele, mas com tanto amor, sabe? Com tanta sabedoria, que não tinha como você ficar com raiva dele, sabe? Era um homem extraordinário e que me ajudou muito na minha caminhada. E logo após eu estava onde? Eu me perdi, voltei para falar de pastor. Você tinha voltado e aí você estava ativo, fazendo se preparando para o batismo. Sim, na verdade eu estava procurando em Deus o que eu ia fazer na igreja. Qual seria o meu papel? Eu ia pregar, eu ia cantar, e eu comecei a orar muito nisso. Eu lembro que eu conversei com a missionária
Sueli, né, hoje pastora, e ela falava pra mim que eu tinha que orar, eu era meio rebelde, né, meio brigão. Fiquei muito assim depois que eu perdi minha mãe. Você era brigão, cara? Não, amor em pessoa, brigão. Ontem mesmo eu tava conversando você brigava com na esposa, escola, assim, na rua? Sério, eu mano? pulei essa parte. Tu nem tem cara disso, Não mano. tem. Não, E e você hoje eu nem imagino. fala tão manso, falou tão a mesma coisa ontem. Fala manso. Minha esposa falou a mesma coisa. Minha esposa falou, cara, Mas deixa eu te tem que perguntar, parar, essa era... nem eu acredito nisso. Isso aí era a tua natureza, sua personalidade era essa, e você tinha que lutar contra isso, ou isso foi devido às dificuldades da vida, você foi se tornando e construindo essa pessoa aí? Eu acho que eu já tinha uma potencialidade para isso, sabe? Já tinha algo que já me levava para esse caminho. Mas eu acho que perder a minha mãe aos 10 anos Muito novo. me trouxe um trauma muito grande Sim. e isso me impulsionou. Sim. Por exemplo, se alguém me xingasse de uma forma pejorativa, onde envolvesse a minha mãe, eu queria matar. Sim. Entendeu? Me dava uma Era fúria uma que eu não me absurda. controlava. Eu quase fui expulso da escola uma época por causa disso. Um amigo, na época amigo, ele me xingou e eu quis pegar ele até a secretaria. Tiveram que chamar meu pai lá e eu não me controlava. Entendeu? Meu pai conversou, explicou a situação, que era por causa que eu tinha perdido minha mãe há pouco tempo. Então isso me trouxe traumas muito grandes, entende? Eu era muito brigão e tal, nesse período de adolescência. E foi isso, sabe? Hoje eu conto, as pessoas não acreditam. Né? Minha esposa mesmo não acredita. E eu lutei muito contra isso. Lutei muito, porque era algo que me tirava. Eu não tinha muito controle. Eu ia de 0 a 100 muito rápido. Sabe? Eu ficava com ira muito rápido. Nossa, eu não consigo nem imaginar você assim. Mexia comigo, ia de uma ira muito rápido. Porque, tipo assim, meu pai, policial daquela época. Sim. Então você já imagina como é que era. Aquele ritmo, né? Daquele ritmo. Não, e vocês moravam no Amendoeira, que tecnicamente era uma área que já tinha comunidade. Seus amigos... Sim, essa época estava começando a comunidade. Então eu imagino como é que era pro seu pai criar vocês, né? Tipo, rígido ali para não perder vocês, né? Minha criação foi muito rígida. Eu costumo dizer que eu servi o exército até os 18 anos. Tinha horário para acordar, horário para entrar para tomar banho, horário para sair do banho. Se demorasse 5 minutos mais do banho, ele falava que ia derrubar a porta para você sair, era desse nível aí. Entendeu? Um cara excepcional, mas assim, me regrou, me tornou o cara que eu sou hoje, sabe? Uhum. Nessa questão de responsabilidade, horário, isso aí foi tudo graças ao meu pai, sabe? Então, esse período assim de rebeldia, que eu pulei essa parte, eu acredito que é devido a essa perda da minha mãe, trauma, né? sabe? Fiquei muito traumatizado. Na época não se falava muito de psicólogo, aquela coisa toda. Eu acredito até que tenha entrado em depressão naquela época, mas não sei, mas acredito que sim. Foi muito difícil para mim. Eu fiquei todo dia das mães, por exemplo, eu não conseguia ficar em lugar nenhum. Eu queria beber até cair, esquecer. Irmão, então, você tocou num ponto aí, nesse ponto aí, Sim. assim, gostaria que você falasse para quem talvez está passando recentemente por isso, uma perca profunda. Como é que você fez para superar isso aí por exemplo, você era muito novo, festa de Dia das Mães na escola, sua mãe não estava presente. Dia das Mães, sua mãe não estava presente. Seu aniversário, você falou que o Natal sua mãe que reunia a família, sua mãe não estava presente. Como é que você resolveu esse, assim, entre aspas, né? Resolver, não tem como resolver só se sua mãe, né? Jesus fizesse um milagre. Como você saiu dessa depressão profunda? Eu acho que eu não resolvi, né? Como você mesmo falou. O que aconteceu? Todas essas datas, enquanto eu não estava em Jesus, a única coisa que eu queria era beber ou ficar enfiado dentro de um quarto, quieto, e não queria falar com ninguém. Eu não conseguia dizer Feliz Dia das Mães para minha avó. Eu não conseguia falar para ninguém Feliz Dia das Mães. Entende? Foi muito difícil para mim esse período. Esse período acho que talvez foi um dos mais sombrios da minha vida, porque eu não conseguia expressar o que eu estava sentindo, eu não contava para ninguém o que eu estava sentindo, e eu não conseguia sair daquilo. Entende? Então, assim, eu acho que eu não consegui resolver isso. Eu acho que com o passar do tempo, e o que me fez superar isso foi quando eu voltei para Jesus e tive um encontro de verdade com Jesus. Porque a verdade é que tem muita gente até dentro da igreja
que diz que acredita em Jesus, que diz que serve a Jesus, mas que ainda não conhece Jesus de verdade, sabe? Eu acho que o que te faz estar em Jesus de verdade, conhecer Jesus de verdade, são os contatos que você tem com ele, as experiências, sabe? Eu acho que a Sim. partir da minha primeira experiência, da minha conversão ali, do meu primeiro encontro com Jesus, de me sentir amado por Jesus, sabe? Esse amor é como se ele suplisse a falta do amor da minha mãe, sabe? Eu não estou dizendo que isso fez eu esquecer a dor de ter perdido a minha mãe, porque ela me faz falta até hoje. Sim. Hoje eu já tenho 40, tem 30 anos isso ainda dói. Mas é uma dor que eu consigo suportar por Jesus, sabe? É uma dor que me faz acreditar que no dia que eu estiver lá com Jesus, ela também vai estar lá, Sim. Amém. sabe? Eu vou encontrá-la lá, eu vou poder abraçá-la novamente. É a esperança pela eternidade. Essa é a esperança. Então, quando eu encontrei Jesus, eu entendi isso, sabe? Eu entendi o que Jesus fez através da minha vida para que minha mãe chegasse a Jesus, para que um dia a gente pudesse nos encontrar novamente. Eu acho que isso me trouxe um afago, sabe? Eu acho que isso me trouxe uma esperança. E uma coisa, já que a gente voltou nesse assunto da minha mãe, que foi muito incrível, né? Talvez eu pule um pedaço, mas a gente vai chegar lá. A gente vai e volta, não tem A problema. gente vai chegar lá. Eu sempre achei até uns 2 anos atrás, uns 2 anos atrás, eu acreditava que Jesus tinha me usado como uma criança para ganhar toda a minha casa, que realmente foi o que aconteceu, né? Meu irmão era um roqueiro, não queria nada com Jesus e se tornou um pastor. Meu pai se tornou um pastor, um presbítero. Foi muito incrível isso, ver tudo isso acontecer. Mas com a minha mãe, teve algo que eu descobri há 2 anos atrás que foi muito incrível e me marcou demais. E me mostrou como que o Senhor, ele tem seus caminhos e é muito incrível. Às vezes a gente acha que a gente que faz alguma coisa, sabe? Às vezes a gente acha que a gente foi o causador de algo, é o Senhor que causa tudo. No velório do meu pai, quando estava velando meu pai, aquela senhora que eu falei que me deu aquele pirulito, lembra da escola dominical? Ela foi lá no velório. E ela me fez uma revelação que eu achei incrível. Eu abracei ela, eu tirei foto com ela, eu agradeci a ela por ela ter me feito aquele convite. Aquilo mudou a minha vida. E eu agradeci muito a ela. E o mais incrível foi o que ela me falou. Sabe o que ela me contou? Ela me contou que a minha mãe, ainda enquanto espírita, chamou ela para conversar e pediu para que ela cuidasse de mim. Eu achava que eu tinha ido para a igreja para ganhar minha mãe. Mas, na verdade, a minha mãe foi até uma serva do Senhor que ela via passar na rua, ela conhecia. Ela sabia o caminho que ela estava seguindo e ela falou: olha, esse é meu filho. Cuida dele para mim. Leva ele para a igreja. Sabe? Enquanto eu achava que eu tinha sido causador, não, cara, aquilo queimou no coração da minha mãe primeiro. Sabe? A partir da decisão da minha mãe de pedir, cara, tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Então, assim, não é a gente que faz nada, eu sei o que faz tudo. Né? Eu sei o que faz tudo. Eu descobri isso agora, 2 anos atrás. Que incrível, cara. Incrível, eu achei isso muito incrível. Mas assim, se você não puder e não quiser, não precisa. Mas ela morreu por consequência da doença? De doença. Eu não lembro exatamente qual foi. Acho que foi a doença cardíaca. Acho que foi do problema no coração. Mas foi de doença. Ela faleceu de doença. Ficou internada alguns dias após após o meu aniversário. Ela faleceu 9 dias após o meu aniversário. Meu Deus. Então, assim, para mim foi muito traumático em todas as questões, no ponto que o Thiago tocou, na questão de festa, por exemplo. Até hoje, para mim, festejar é muito difícil. E aí o Método Tio tem me ajudado muito com isso. Né? Eu tenho mandado algumas mensagens para a pastora Drica quando eu consigo celebrar alguma coisa, que para mim ficou muito difícil celebrar. Como eu falei, ela era o elo que unia até a família. E, por exemplo, hoje eu não tenho contato mais com a família por parte da minha mãe. A família, a parte materna, eu não tenho mais contato. A parte paterna, eu ainda tenho algum contato. Mas nunca mais a família se reuniu. Nunca mais. Você falou uma coisa que
como a gente falou aqui no início, você faz parte da minha mesa, então a gente sabe muitas coisas da vida Sim, sim. do outro e tal. E aí, eu falo muito que Deus é o Deus dos detalhes, né? Sim. E eu acho muito incrível pequenos atos de amor, às vezes eles destravam coisas grandiosas. Verdade. E aonde eu vou chegar com isso? Às vezes você dá um presente, assim, uma lembrança, não vou nem botar um presente. Às vezes eu cheguei pro Thiago e falei, Thiago, aqui, ó, toma essa caneca aqui, ó. E eu não sei a profundidade do que aquilo vai mexer com o Thiago. Só que às vezes o Thiago já passou e já vivenciou coisas que o ato de eu estar entregando aquela caneca para ele destrava coisas e muda coisas assim, de forma absurda na vida do Thiago. E eu vi você testemunhar uma vez que a gente faz parte do time da igreja, que são os líderes da igreja, que ele é líder de pé, eu também sou, Júnior é diácono, eu também sou, a gente é irmão até nisso. Você é do louvor, ele também Eu sou do louvor, ele também é. Você é careca e usa a barba e ele também. O pessoal falou assim, agora tem dois gordinhos no louvor, barbudo e careca. Mas que me marcou muito, foi com um ato tão simples, numa lembrança do time, destravou um testemunho muito incrível na sua vida, Esse que é ano lá em relacionado à coisa da sua mãe, né? Se você puder falar um Claro, esse ano lá em casa teve Natal. Meu Deus. Vou Glória a explicar. Deus. Olha isso, deixa ele te contar isso. Eu vou explicar. Como eu disse, né, a minha mãe, como ela era muito festiva, gostava dessa coisa toda, eu lembro que muitas vezes a gente não tinha uma árvore de Natal como se tem hoje, né? Naquela época era um pouco mais difícil, né? Apesar de eu não ter tido uma infância tão difícil financeiramente, igual eu vi de muitos amigos, mas não era tão fácil. E eu lembro que muitas vezes a gente não tinha uma árvore de Natal, como se tem hoje, facilmente, em toda casa que você vai, tem uma árvore de Natal com pisca-pisca. E eu lembro que, às vezes, quando não tinha, minha mãe e a gente saía, procurava um galho que parecesse uma árvore de Natal e botava algodão e enfeitava. Quando não tinha dinheiro, ela dava um jeito de fazer o Natal. Uhum. Ela fazia algo acontecer. Se não tivesse o pernil, o peru para assar, ia ser macarrão com salsicha, mas ia ter. Sabe? Minha mãe era essa pessoa. E por muitos anos eu vivi isso, né? Só que quando ela faleceu, e foi muito próximo tudo isso, foi próximo do meu aniversário, próximo do Dia das Crianças, próximo do Natal. Então, meio que eu me tranquei em todas essas datas festivas, porque eu não tinha mais minha mãe. Natal foi uma delas. E nunca mais eu consegui comemorar Natal. E eu inventei um monte de teoria da conspiração, eu inventei um monte de coisas, né? Que Natal não era para comemorar o nascimento de Jesus, e um monte de coisa, sabe? Que são teorias que não vale a pena a gente discutir. Mas, no fundo, nada mais era do que um trauma. Nada mais era do que um trauma que eu não conseguia superar. E eu arrumava um monte de desculpinhas, como diz nossa pastora, né? Como diz a Drica. E eu arrumava tantas desculpinhas e não conseguia resolver isso. E no método tio, ó. na reunião, na confraternização do time, eles sempre preparam tantas surpresas pra gente. E dessa vez eles deram uma lembrança. Era uma lembrancinha simples, uma árvore de Natal bem pequenininha. E apesar de ter sido confraternização do time, a Drica quase fez um mini tio pra gente lá naquele dia. É verdade. Aquilo que ela falou me tratou demais. E aquela árvore de Natal desbloqueou isso que tinha. Sabe? Desbloqueou. E eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu tinha como argumento era desculpa. Era tudo desculpinha, nada mais. Como muitas coisas que a gente tem na nossa vida. Sabe? A gente cria e firma teorias que, na verdade, são desculpas pra gente não olhar pra dentro da gente. E foi o que estava acontecendo comigo ali. Aquela árvorezinha de Natal que tá montada lá em casa até hoje, essa. A maior a gente já tirou, mas essa ainda tá lá, que é para eu lembrar dela. E aquilo desbloqueou em mim. Eu falei para ela depois, né? Eu contei para ela toda essa história, que era a minha mãe, que organizava tudo isso e já tinha
quase 30 anos Meu Deus. que não tinha Natal na minha casa. Não tinha Natal na minha casa. E como foi, assim, para as meninas, para Liliane, Foi incrível. essa... Tipo assim, porque virou uma coisa dentro de você, né? Virou uma Foi chave. incrível. E Por como é quê? que foi, assim, pra sua casa ver isso? Né? Foi incrível, porque a Liliane, minha esposa, te amo, amor. Ah, bonitão. A Liliane, minha esposa, ela sempre quis, né? Ela sempre quis Natal e eu sempre dava esse tipo de desculpa. Não, que não se comemora Natal, que não sei o quê, que não sei o quê e tal. E ela sempre quis e Então, eu... irmão, tu já tava há 30 anos sem comemorar Natal? 30 anos. Tu comemorou Não é agora, dizer que eu não 2024? comemorava. Ele exemplo. comemorou 24. Assim, do falecimento de sua mãe pra cá, você... Não é dizer que eu não comemorava. Por exemplo, no período em que eu não tinha encontrado com Jesus ainda, eu ia na casa dos outros, mas era pra beber. Bebia, ia na casa de um, ia na casa de outro, bebia. Não era a comemoração Não do era- Natal. não celebrava. Eu não montava, eu não tinha o prazer de montar uma árvore de Natal dentro da minha casa e comemorar. Era como se fosse uma festa comum que você ia Eu só ia pra, na casa pra dos outros. beber. Como reunia família, pra mim era uma festa de família. Sim. Tá, certo. Então, Aí era uma você festa de conhece- famílias. Aí você conheceu Jesus. E aí eu Como é que comecei a começou, ficou o Natal? Sem Já Natal. que eu não tô bebendo, que agora eu tô em Cristo, Sem então... Natal, por exemplo, a avó da esposa vai fazer a reunião do Natal lá na casa dela. Cada um leva um prato. Eu ia, pra mim. Mas na minha Não casa, vou comemorar uma festa pagã, não sei o que, você inventava Entendi. desculpas. eu ia. Nunca fui muito de entrar em conflito com ninguém. Então eu não ia chegar na sua casa, que ia ser o Natal, e falar, cara, por que vocês estão comemorando Natal? Entendi. E tal. Não, eu Você ia. ia Pra levar por um ir. doce. Eu levava. Você ia Reunia, por ir. conversava. Mas o Natal pra mim tinha perdido sentido. Entendi. Como, por exemplo, festa de aniversário. Tem 30 anos que eu não faço uma festa de aniversário. Entende? Então, Esse ano assim, vamos fazer. esse ano tem que Vamos fazer. comemorar. Então, assim, é algo que meio que tinha perdido sentido pra mim. Certo. Aí você tava falando da tua esposa, como foi pra Isso. ela o Natal agora. Isso, mas eu vou voltar a falar de você agora. Mas, e aí, o que aconteceu? Em 2024, a gente decidiu comemorar o Natal. Falei pra ele, esse ano vai ter que ter Natal, não tem jeito. E aí, ela e as crianças ficaram já, né, todas animadas e tal. E a gente pegou, fomos lá no shopping, compramos uma árvore de Natal e foi muito legal. Elas escolhendo, não, essa árvore, essa bola aqui vai ficar melhor, aquela ali. Não, eu vou comprar isso aqui que eu vou fazer os laços e não sei o quê. Glória E, cara, a Deus. foi muito incrível. Foi muito incrível. A árvore de Natal ficou montada lá até quase esses dias agora. E foi muito legal, sabe? Ver tudo aquilo. E a minha filha mais velha, ela já tem 14 anos. Então são 14 anos sem ela ter visto o Natal dentro da própria casa. E ela já entende tudo, né? E ela já entende tudo, não tinha. Então, assim, você vê que um trauma que era meu, eu tava passando para minhas filhas. Eita. Entende? Eu tava Forte ensinando. isso. Eu tava ensinando a elas a não festejar. Eu tava ensinando a elas que não precisa de nada É disso. porque o trauma, quando ele não é tratado, ele é passado de Com geração certeza. pra geração. Quem tá ferido, fere, né? Quem tá sarado, cura. Sim, é o que a gente tava falando aqui no dia do Quadrica. É muito isso, assim. Pessoas doentes geram pessoas doentes. Com Exatamente. certeza. Pessoas curadas geram pessoas curadas. É uma matemática simples. E a gente não tá minimizando a dor que você lógico que sentiu, não, claro nem que que não. qualquer outra pessoa Claro esteja que não. sentindo. A gente Sim. sabe que cada um tem um tempo de luto, de recuperação, mas a gente tá falando que dá, assim, que Jesus é a solução para os nossos problemas. Com Né? certeza. Jesus eu sou apaixonado nesse hino, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Foi até um dos hinos que foram cantados no enterro da minha filha. Esse grande é o Senhor, que é um hino que eu sou apaixonado. Então é um hino que eu canto todo dia, irmão. E eu não eu pensando na época, né? Isso foi 2019, eu falei, pô, nesse dia de luto, de tristeza, eu também vou cantar esse mesmo louvor, porque a gente não vive pelo que vê, a gente vive pelo que crê, né? A gente não se Glória a movimenta Deus, pelo sim. que, somente pelo que vê, a Exatamente. gente se movimenta pelo que crê. Então não é porque eu tô passando essa perda que é gigante que eu vou deixar de exaltar e de celebrar ao nome de Cristo. Então, de maneira alguma, a gente está minimizando, mas é o que você falou, você estava indiretamente, inconscientemente, transferindo para sua casa, para suas filhas, né, que são crianças, Isso aí. uma pré-adolescente,
a sua ferida, o seu trauma. Sem querer fazer maldade com elas, era algo que para mim era natural. Se tornou natural não comemorar. E, tipo assim, é muito difícil. Hoje a gente tá se reabilitando a comemorar, como a nossa pastora Drica diz, pequenas conquistas. Isso. Sabe, a gente tem o costume, né? Eu mais por causa desses traumas, a gente tem um costume de comemorar só quando consegue comprar a casa nova, quando troca o carro. Só coisas grandes, né? Mas chega um momento de que a pessoa não é mais grata porque a empresa deu a cesta básica do mês. Não é mais grata porque o salário caiu na conta, porque ela se acha digna. Eu trabalhei, sabe? Chega um momento em que a pessoa não tem mais gratidão por poder levantar e andar, cara. Por fazer coisas simples como ir ao banheiro. Entende? E só sabe o valor dessas coisas quem não pode fazer. Quem precisa de alguém para limpar a pessoa na cama, para dar banho na cama. Sabe? E às vezes a gente pensa que o que a gente tem que comemorar é a casa nova, mas a pessoa que está acamada, que precisa de alguém às vezes para dar um banho, ela trocaria tudo, trocaria a casa se ela pudesse sair daquela situação e tomar um banho sozinho. Entendeu? E fazer coisas simples sozinho. Então, assim, às vezes a gente acha que o problema está só em não comemorar coisas grandes. Mas eu comecei a olhar para dentro de mim, através do método Tio, e perceber que eu não comemorava mais coisas mínimas, pequenas, não tinha mais. Sabe, eu sou muito grato, eu estava falando isso hoje em oração com o Senhor, eu sou muito grato por tudo que eu tenho. Eu já passei muita coisa na vida e eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho eu sou muito grato ao Senhor. Eu sei que se Ele quiser me dar muito mais, Ele vai me dar muito mais. Mas eu já sou muito grato. Mas, sabe, essa coisa de festejar, de comemorar pequenas conquistas... Merecimento, né, irmão? É muito difícil para muita gente. Né? A gente ouve muito sobre isso, trabalha isso lá no Método Tio, mas comemorar essas pequenas conquistas, às vezes, é um fardo para quem não consegue. Pelo menos para mim era assim. Sabe? Às vezes tentar comemorar algumas coisas, para mim se tornava muito difícil. E eu tava falando da Liliane, era o que mesmo? Que eu já me perdi. Não, falou, foi a transformação do Natal. Antes disso, você estava falando, você começou a construir, descobrir, e aí foi quando você firmou de verdade. Sim. E aí você começou a caminhar, e aí como é que foi essa transição, assim, de quando você entendeu quem ele era de verdade e começou a buscar novas coisas nele? Sim. Eu lembro que, vamos voltar naquela parte, né? Eu já tinha encontrado com Jesus, já ia a monte, orava, aquela coisa toda. Tinha consagração de jovens naquela época, que era muito bom. Lá na Amendoeira. Lá na mesma igrejinha. Pertinho do Bandeirante. Pertinho da minha casa, a igreja. Eu até que ir lá. E, assim, era muito legal. E eu procurava em Deus o que eu ia fazer. Eu lembro que a pastora Sueli, ela sempre falava, né, como eu falei, naquele ato de rebeldia que ela via em mim, né? E eu mesmo não percebia. Eu acredito que é por isso que ela me ensinou a fazer essa oração. Não sei se ela vai lembrar, se ela vai ver. Mas ela falava para que eu orasse, Senhor, e pedisse mansidão, sabedoria e domínio próprio. Você encontrou a mansidão, você encontrou. Gálatas 5. Ela falava, meu filho, quando você orar, você pede a Deus mansidão, sabedoria e domínio próprio. Fruto do Espírito. Uhum. Mas que eu não sabia que era fruto do Espírito. Eu fui ler isso bem depois. E ela falava isso, eu lembro que eu ia pro monte e orava muito. Senhor, me dá mansidão, me dá sabedoria, me dá domínio próprio. E orava muito isso, sabe? E eu acho que o Senhor, Ele me transformou. Sabe, hoje eu não consigo mais, cara. Ó, tem uma canção de um amigo nosso que fala: mansidão e domínio próprio. É preciso para cumprir o propósito. Esse amigo é o Gabriel. Eu sei. É o que Coisa linda. Caneta de ouro, hein, irmão? Que isso, hein? Cheio de talento essa criança. Ele é espetacular. Então, assim, eu acredito que o Senhor, Ele me deu isso. Porque... Por que eu acredito que é o Senhor? Porque não é algo que eu consiga reverter. Eu não consigo reverter. Hoje... É o contrário, minha esposa briga comigo porque os outros dão na minha cara e eu dou o outro lado da cara. Hoje eu não consigo mais, entende? Hoje, assim, pra você me tirar do sério, tem que ser algo muito sério.
E mesmo assim, daqui a 10 minutos eu tô arrependido de ter falado grosso contigo. E você ainda tá com raiva de mim. Entendeu? Hoje eu sou esse cara. Entendeu? Graças a Jesus. E não quero voltar a ser o que eu era. E isso me emociona, cara. Sabe? Isso me emociona porque às vezes eu tô cantando e eu lembro do Júnior que foi resgatado. Cara, isso me emociona demais. Eu fico pensando, Senhor, por que o Senhor foi lá me pegar? O que ele viu em mim, sabe? O que ele viu em mim? O que eu podia oferecer para que ele fosse ao meu encontro? Foi ele que foi ao meu encontro, sabe? E às vezes eu tô lá cantando e eu falo, sabe? A gente pode passar tanta coisa nessa vida, como eu já passei tantas coisas nessa vida, mas o fato de ele ter me encontrado, o fato de me sentir salvo, amado por ele, é o que me dá força para continuar. É o que me dá força para cantar. Sabe? A gente vai falar de algumas coisas aqui ainda, mas o que me emociona hoje é saber que ele me encontrou. Antes que eu buscasse, ele me encontrou. Sabe? E lembrar do Júnior que eu já fui e ver o Júnior que eu tô me tornando, sabe? Que ele tá me tornando, para mim é muito emocionante, é muito gratificante. É maravilhoso, assim, para mim, sabe? Eu não consigo mensurar o prazer que eu sinto de ver quem ele tá me tornando nele. Sabe, às vezes é o que eu falei aqui, às vezes eu não me sinto merecedor de tudo que ele tem feito. Sabe, o que ele enxergou em mim, o que ele enxergou em nós, cara. Sabe, é só um amor de um pai olhando para um filho. Que mesmo quando esse filho erra, esse amor não muda. Esse amor não muda, ainda que o pai corrija esse filho, esse amor não muda. E por mais que eu tenha errado tantas vezes com o Senhor, todas as vezes ele estava lá. Meu Deus. Sabe, de mãos estendidas para me buscar. E isso foi incrível. E eu sou muito grato a Deus por ter chegado até aqui. E aí você começa essa construção. Sim. Morando na Amendoeira. Sim. E aí, quanto tempo depois e como você sai de São Gonçalo e vem parar em Cachoeira de Macacu? Então, assim, como eu perguntava ao Senhor o que eu ia fazer, eu achava que ia pregar, né? Até porque meu irmão pregava, eu pulei a parte todinha do meu amado e saudoso irmão. Nessa época, meu irmão já estava na igreja, né? O roqueiro do meu irmão, cabelo vermelho, loucão, tinha uma moto preta, malucona, barulhenta. E ele encontrou Jesus, né? E foi um cara incrível, que me inspirou, o amor da minha vida, assim, meu irmão, cara. Não posso deixar de falar dele. Meu irmão foi o cara que, sei lá, não sei nem dizer, um pedaço de mim. E eu via muito ele pregando, meu irmão pregava muito, tipo Adolfo, assim, né? Pregava demais, nosso evangelista Adolfo. E eu tentava me inspirar no meu irmão. Eu falava, cara, eu vou ter que pregar também, eu tenho que fazer alguma coisa, todo mundo faz alguma coisa, fulano canta, o outro prega, o outro toca, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi quando, eu lembro uma vez, eu tava numa van, a gente tava indo para uma saída de jovens, com um conjunto de jovens, e eu cantei um pedacinho, e o baterista ouviu eu cantando. O baterista era um motorista. Qual música você cantou, mano? Rapaz, era do Marcos Antônio, antigo, eu tô velho, peraí. Marco Antônio da antiga. Eu acho que era aquela assim, acho que eu lembrei só um pedacinho. Era mais ou menos assim: eu não conto pra ninguém, ninguém precisa saber o que faço ou o que deixo de fazer. Eu acho que era essa. Mas não lembro se era essa, não. Mas eu acho que era essa. Aí o batera ouviu. Era essa? Era essa. Não lembro. E aí, o batera ouviu e falou assim: ih, rapaz, tu canta, hein? Eu falei, eu canto? Aí fiquei com aquela, não. Então até aí você não sabia. Já tava, acho que quase com os 18. E eu não sabia. Meu Deus. E eu fiquei meio assim. E aí, uma menina do conjunto ficou pedindo para eu solar uma música lá e tal. E eu não quis, fiquei com vergonha. Mas aquilo me criou uma pulga atrás da orelha. E eu comecei a praticar em casa.
Comecei a praticar em casa. Na época, meu pai tinha casado com uma moça e ela tinha um filho. E ele canta também. E aí a gente começou a treinar em casa. Começamos a ensaiar. E eu comecei a tentar na igreja. Recebi uma oportunidade, cantava. Recebi outra oportunidade, cantava. E comecei a me encontrar no louvor. Comecei a entender o louvor já com uns 17 para 18, uns 18 anos já completo. E foi quando eu comecei a caminhar no louvor. E aí comecei a estudar muito sozinho, né? Aprendi, gostava muito e foi muito incrível. A gente montou um ministério de louvor. Nada, tá difícil fazer a minha. E aí a gente montou um ministério de louvor na época lá e foi muito legal. A gente foi em alguns lugares. Foi muito incrível. O pessoal todo do ministério de louvor, quase todos ainda estão lá, né? E aprendi muito com eles e foi muito legal. E aí de lá eu saí dessa igreja, fui para uma outra igreja, bem grande. Foi até bem legal. Não sei se eu conto essa parte. É com você. Foi muito rapidão. Então vou contar bem rapidão. Eu lembro que a gente foi para essa igreja e eu saí meio machucado. E fui para essa igreja e fiquei 7 meses sem querer cantar. Saiu machucado da onde você tava ou da igreja que você tava chegando? Da igreja que eu congreguei a vida toda. Você saiu machucado. Tá. Tudo coisa minha, né? Jesus não machuca ninguém. Eu me machuquei sozinho. Aí eu fui pra essa outra igreja e fiquei lá 7 meses. Falei que não ia cantar. Não quero mais cantar. E ninguém sabia que eu cantava. Era uma igreja de células. Isso ainda em São Gonçalo? Isso ainda em São Gonçalo. Era uma igreja de células. E eu lembro que uma vez a nossa célula foi a um monte. E aí no monte, nesse mesmo monte, sabe? Aquele mesmo monte que quando eu era adolescente eu ia lá fazer coisa errada. Eu fui lá de novo para orar com essa célula. E eu tô cantando lá na célula. E aí um abençoado me filma e manda para um líder da célula lá. Esse líder da célula manda para o pastor dessa igreja. Viralizou. Era uma igreja já muito grande, hoje é muito grande. Muito legal a igreja lá também. E o pastor me liga num domingo e fala: meu filho, eu fiquei sabendo que você canta e tal, eu queria que você ajudasse a gente no louvor de domingo. Eu falei: tá bom, pastor, achei que era para fazer um backing, alguma coisa e tal. Quando eu chego lá... Ele queria que você segurasse o louvor, né? Ministrasse o louvor, né? Um louvor muito legal, eles já tinham gravado CD na época, sabe? O pessoal já sabia tudo que eu não sabia. Hoje eu aprendi um pouquinho, a gente não sabia quase nada. Então o pessoal já sabia divisão de voz, o nome das vozes, já usava fone. O pessoal já na época, eu tô falando de, sei lá, 15 anos atrás, 14 anos atrás. E o pessoal já bem à frente do que eu sabia. O que eu sabia eu aprendi na marra. A nossa primeira igreja hoje está com a estrutura legal, mas era uma caixa só, um microfone no começo, e depois que comprou as caixas. Mas a gente foi bem... E aí, quando eu chego nessa igreja, o pastor pediu para eu ir lá. O que acontece? O louvor entrava por trás assim, e o louvor tava lá, e ele, quando eu chego: oi galera, tudo bem e tal? Aí eles: o que vocês vão cantar? Aí a gente: mas eu vou ter que cantar? Ela: é você que vai levar o louvor hoje. E foi assim, cara. E aí quando eu cheguei, cara, eu não estava acostumado, a minha antiga igreja tinha, sei lá, 80 membros. E quando eu cheguei nessa igreja, nesse dia, sei lá, vou chutar aqui que tinha 600 pessoas. Pra quem não estava acostumado. Pra quem não estava acostumado, encarar aquele pessoal todo de frente, foi muito nervosismo, mas foi assim, algo incrível, foi de Deus. Eu fiquei lá nessa igreja há alguns anos. E aí depois, infelizmente, eu terminei o primeiro casamento. Eu tive um primeiro casamento, não deu certo, a gente terminou o primeiro casamento. E eu fui morar com esse meu irmão. Meu irmão ainda era vivo. Fiquei morando com ele lá um tempo, depois aluguei uma casa. E foi quando eu conheci a Liliane. Já depois de um tempinho, conheci a Liliane, a gente começou a conversar. Conheceu em São Gonçalo mesmo? Não, conheci na internet. Nos encontramos na internet. Deus é bom, misericordioso. Misericordioso. Assim, com o término do casamento, eu fiquei muito mal. Foi algo muito cruel para mim, porque eu
eu tenho um combinado comigo desde que eu era criança. Como o casamento do meu pai com a minha mãe não foi um casamento muito legal, era muito conturbado, muita briga, eu fiz um trato comigo. Eu falei que se um dia eu queria casar, que eu queria uma família, mas que a minha família seria diferente daquilo. Que eu não queria aquilo na minha família. Que eu queria casar por uma vez só. E com o término desse casamento, eu fiquei muito mal, achei que tinha acabado. Nessa época eu já era obreiro nessa igreja, né? Já era obreiro na igreja que eu era antigo, já tinha ido para outra igreja como obreiro. Então, assim, já tinha uma pequena bagagem com o Senhor e entendia já um tanto da Bíblia e sabia que aquilo ali estava tudo errado. E eu fiquei muito mal com aquilo. E fiquei, assim, meio que numa depressão muito profunda na época. E foi quando eu conheci a Liliane pela internet. Eu estava muito mal, não conseguia dormir. Eu lembro que eu fiquei dias sem dormir. Foi horrível. E eu lembro que é nesse quadro que eu conheço a Liliane. Né? Eu todo errado, todo no mundão de novo. Ah, E tu aí, desviou, mano? Desviei feio. Desviei feio, mano. Desviei e achei que eu não voltava mais. Sabe? Assim, eu acredito que naquela época eu não tirei a minha própria vida porque eu já conheci o Senhor. Sério, mano? Chegou nesse Sério, nível? cheguei nesse nível. Eu me lembro de uma vez, lá em Niterói, naquela rua do terminal rodoviário ali, Aham. eu lembro de eu andando pelaquela rua, assim, naqueles meio fiozinhos assim, e pensando em me jogar na frente de um ônibus. Meu Deus. E cada ônibus que passava, eu falava, esse é o próximo. Mas eu sabia para onde eu ia se eu fizesse isso, sabe? E mesmo naquele período, eu continuava amando Jesus. Eu não podia ter a chance de não encontrar com Jesus. Que o céu, para mim, vai ser mais um benefício de estar com Jesus. Sabe? Eu não posso não ver Jesus, não estar com Ele. Sabe? Eu amo ao ponto de o que me interessa é estar com Ele. Sabe? E eu sabia disso já. E aí eu fiquei muito mal e eu lembro que eu não conseguia dormir. Faltei 9 dias no trabalho, o patrão foi muito legal comigo. E ele não descontou os dias de trabalho. O patrão, assim, Deus me abençoou até nesse momento. Gente fina. E aí, assim, fiquei muito revoltado com o relacionamento, achava que relacionamento era tudo mentira, que tudo ia dar errado. E conheceu Liliane? Conheci a Liliane. Orkut, MSN? Foi num aplicativo de relacionamento que eu não lembro mais o nome. Certo. E Você desviado. Ela tava na igreja, tava fora? ela tava na igreja, Certo. eu tava fora. Achava que ela ia ser só mais uma, né? Daquele pacote ali que eu tava tentando montar naquela época. Uhum. E quando eu percebi que ela tinha algo diferente, a gente conversou, ela falou que cantava. E eu falei que cantava também. Canta muito também. Canta muito também, mano. Aí cantei um pedacinho pra ela, cantava, a gente começou a conversar. Nós dois, uma poesia que o próprio... Me lembro bem a primeira vez. E aí, cara, onde ela me ganhou, cara, onde ela ganhou meu coração, foi que eu não conseguia dormir, como eu falei, né? Eu tava com muito problema pra dormir, não tomava remédio. E foi quando eu comecei a voltar a dormir, porque ela me ligava e ficava no telefone comigo até as madrugadas. Eu só dormia quando ela estava orando por mim, cara. Sabe, eu acredito que eu fiquei tão oprimido naquela época que eu não conseguia dormir. E aí eu pedia para ela orar por mim, ela orava por mim por telefone, cara. O que você tá falando me fez lembrar de Saul, irmão. Você tá falando que tava tão oprimido que você não tinha paz. Sim, nem para dormir. Não tinha paz, e só no poder do louvor e da oração isso aí, que você conseguiu voltar a dormir. Assim como a Bíblia fala, né? Que Davi ia lá tocar harpa para Saul e assim os espíritos iam embora e trazia paz para ele. E era o que acontecia comigo. Quantas vezes eu acredito que ela... E não foi uma, não foi 5 vezes, foram muitas vezes que provavelmente ela desligou o telefone enquanto eu já tava roncando, sabe? E aí ela ganhou meu coração. Eu falei, cara, essa menina só pode ser um socorro de Deus pra minha vida. Porque se não for com ela, cara, eu vou me matar, eu vou me acabar. Porque o meu plano era me destruir. Sabe? Eu fiquei tão revoltado comigo que eu queria me destruir. A verdade é essa. E eu ia fazer. Sabe? Eu creio que eu ia fazer.
tinha minha filha, que me segurava ainda nesse mundo, né? A Ana Beatriz, que hoje está com 14, na época tinha 3 aninhos de idade, eu ia fazer 3. E o fato de conhecer a verdade. E conhecer a verdade. Conhecer Jesus, sabe? E aí, quando a gente começa a se relacionar, né? Eu acabo tirando ela da igreja, ela acaba vindo morar comigo em São Gonçalo. E isso foi muito traumático para os pais dela na época. Eles não queriam, logicamente, eu também não ia querer, mas ela veio, foi morar comigo, a gente ficou morando alguns meses lá em São Gonçalo. Foi quando começou a ficar muito ruim lá, muito perigoso, tiroteio direto, e ela não estava acostumada com isso. Aqui, Cachoeira de Macacu, eu digo que é o céu, eu amo esse lugar. E no meio de um tiroteio, era carnaval, tentaram entrar na nossa casa, foi horrível. E aí ela veio para cá, a gente veio para um retiro e ela não quis mais voltar. Eu fiquei pagando a casa lá, o aluguel, alguns meses ainda, enquanto a gente ainda estava aqui. E nunca mais voltamos. Eu fiquei trabalhando lá em Niterói ainda, morando aqui por alguns meses. A gente começou a congregar na Igreja Batista, começou a ir, né? Não podia congregar, a gente ainda não estava casado. O plano era casar, mas ainda estava Isso já divórcio. Lá no 23? Já lá no 23, eu ainda estava no processo de divórcio. E eu saí lá do meu emprego em Niterói, porque não dava, era muito tempo de viagem, aquela coisa toda. E começamos a montar a casa aqui. Começamos a montar a casa aqui no 23 e a frequentar a Igreja Batista em Maraporã. E aí começou, cara, meu Deus. Sabe, teve um fato que eu não contei, mas que eu acho interessante contar, é que enquanto a gente estava morando lá em São Gonçalo, mesmo estando errado, sabe, mesmo não estando casados no papel, mas a gente frequentava muito o monte, sabe, a gente ia muito nas igrejas. A sede apertou de uma maneira, porque eu encontrei nela, na Liliane, um motivo de recomeçar. Porque o que eu não acreditava mais é que eu poderia voltar a ser o Júnior, que era obreiro, sim, que cantava, que adorava o Senhor. Que é o Júnior de hoje, né? Que é o Júnior de hoje. Talvez um pouco até melhorado. E aí eu lembro que a gente ia muito a monte, Deus falava muito com a gente, cara. A gente chorava no monte. Eu lembro que quando a gente foi morar nessa casa, os vizinhos ouviam forró nas alturas e tal, e a gente começou a botar louvores, e de repente a gente começou a reparar que os vizinhos agora estavam ouvindo louvores. Meu Deus, uau. Cara, isso foi muito marcante pra gente, sabe? Então o Senhor mesmo, né, nessa situação, ele sempre dava sinais pra gente de que a gente tinha que se acertar e voltar pra ele, sabe? Se voltar pra ele. Mesmo nessa situação, ele não largou, meu irmão. E quando a gente veio, agora a gente já morando aqui em Maraporã, a gente começou a frequentar a Igreja Batista. E chegamos lá, era o saudoso pastor Rafael, já descansa na glória do Senhor, um grande homem de Deus, assim, que, nossa, não tenho nem o que falar dele. Foi um cara que marcou a minha vida, sabe? Me ensinou no exemplo do que era servir, sabe? Tem muitas histórias com ele, assim, foi um grande amigo que o Senhor me deu aqui. E eu lembro que o divórcio ainda estava para sair, para a gente agilizar casamento, e ele falando, não, vocês têm que ficar aqui, vocês têm que ficar, vocês vão fazer alguma coisa e tal. E ele falou para mim, olha, se eu tiver que arriscar o meu ministério pela sua vida, eu vou arriscar o meu ministério pela sua vida. E aquilo fez eu entender de que, cara, eu precisava voltar, sabe? Eu precisava ser, pelo menos, quem eu já tinha sido um dia. E eu comecei a me dedicar, sabe? Eu lembro que a gente tem um grupo lá ainda, que é os Guardiões, grupo dos homens. E a gente trabalhou, foi muito legal o tempo que eu vivi ali, serviu de cura para mim, sabe? Eu ainda estava me curando de tudo que eu tinha passado. Quando a Liliane, ela quis ir na church. Eu pulei uma parte, acho que é melhor eu voltar para sincronizar isso aqui. Então, calma aí. Então é aí que vocês chegam em Cachoeira de Macacu e vão para Batista. Ficamos lá alguns anos. Vocês ficam lá. Sim. E aí você estava falando que aí vocês vêm para Cachoeiras, vão para Batista, sim, aí vocês passam um tempo na Batista
Mas eu queria saber também como que, tipo assim, como que vocês conhecem a Church e como vocês vão parar na Church, né? Sim, sim. Então, esse grupo da Igreja Batista, o grupo de homens, os Guardiões, a gente recebeu um convite para estar cantando lá na Igreja Batista do quilômetro 4, indo para Guapimirim. E chegamos lá, era um evento bem legal, montaram um palanque, tinha uma banda que tinha acabado de gravar um CD, uma banda de rock muito boa e tal. Tinha um pessoal tocando, e nesse meio desse pessoal muito bom, tinha a banda do pastor Luciano Gazen. Que era melhor ainda. Pô, top! E eles tocaram lá. Como foi muita gente boa, eu acho que o pessoal dos homens, gente, né, ninguém cantou, a maioria nem canta, e a gente juntou um grupo, formou um grupo, e a gente cantava, e era muito legal, a gente fazia ação social, esse grupo foi muito legal. E quando chegou lá, eu acho que eles viram tudo aquilo, e não quiseram cantar. Ficaram meio envergonhados, eu acho, e não quiseram cantar. Como o meu sogro era conhecido lá, do pessoal dessa igreja, meu sogro pediu para que a Liliane e eu cantássemos lá nesse evento. Aí eu falei, tá bom, a gente canta. Aí eu conheci o Cidinho, né, que tocava com o pastor Luciano nessa época já, e eu perguntei se o Cidinho podia tocar pra gente, né, se a banda deles, se a banda do pastor Luciano podia tocar pra gente. Uhum. Só que, como a banda que tinha acabado de gravar um CD, a banda de rock já tava tocando lá, eles já acabaram tocando pra gente, já ficaram lá, o pastor dessa igreja pediu, toca pra eles e tal, foi muito legal. A gente cantou lá, e ao final, quando a gente desceu, o pastor Luciano e a pastora Drica, a Bia tinha 3 anos, Bia cantou com a gente. Caraca. Bia tem 3 anos, cara, hoje ela já tá com 14. Tem muito tempo isso. Tem muito tempo. E aí eles viram a Bia. Nem existia. Não, Bia tinha 3 anos, não, perdão. Bia já devia ter, acho que uns 5 anos. Acho que uns Mesmo assim, 5 não anos. existia Church ainda. 9 anos atrás não existia Church. Então, peraí. Era então só tô banda. errado. Não, mas Luciano saía com a banda. Não, já tinha, porque Já depois tinha ele igreja? me contou, tinha acabado de começar. Então tem 7, 8 anos. 8 anos atrás isso. Provavelmente, 8 por aí. anos atrás. Uns 8 anos atrás, então. Ah. E aí... isso aí, acho que a Bia devia ter por volta de uns 7 anos. 6, 7 anos, por aí. Exatamente. E aí eles mexeram com a Bia, né? Eles já gostavam muito de criança. Uhum. Mexeram com a Bia, a gente conversou. E aí o pastor Luciano começou a conversar comigo, puxou o assunto, né? Daquele jeitão dele. E começou a me contar, cara, a gente tá montando a igreja e o púlpito ainda é uma prancha de skate e tal. E eu falei, cara maluco, cara. Doidão. Pô, pastor doidão, mas gostei desse negócio, eu quero ver como é que é isso. E aí, a princípio, eu achei ele meio doidão, assim, mas achei ele muito legal, assim, né? Ministrou muito de Deus, assim, a presença de Deus, desse mesmo jeito, do jeito que é hoje. Quem olha no olho de Luciano vê a verdade. Do jeito que é hoje, né? Mas a ministração deles lá foi, assim, muito incrível, e eu já gostei. E eu falei, poxa, eu vou ter que procurar esse pessoal no Facebook. Quando eu entrei no Facebook, a mídia já era algo profissional para mim. Porque eu estava acostumado, pra época e para mim, porque eu estava acostumado, eu já tinha vindo de uma igreja grande que tinha uma mídia muito legal. Então, assim, quando eu vi aquela mídia, eu fiquei surpreso. E aí eu falei, caramba, que as fotos muito legais, tudo muito legal. E eu comecei a ver os vídeos. E aí falamos com a Liane, vamos lá e tal. Só que aí depois a gente ainda ficou mais um período na Igreja Batista. E depois de um tempo, pós-pandemia, a gente foi lá para conhecer. A Liliane já não estava mais se encontrando na igreja que a gente estava. A Liliane queria mudar, vamos lá conhecer. A gente foi conhecer. E foi assim, paixão à primeira vista, né? Eu ainda me retive em sair da Igreja Batista, porque na época a gente trabalhava muito lá, mexia no som. Nisso a gente já estava casado, né? Acabei pulando essa parte. Uhum. Essa parte é importante, né? Graças a Deus a gente conseguimos divorciar, conseguimos casar direitinho, casamos no civil, fizemos a nossa festinha, foi muito legal. E Deus, sabe, abençoa, como sempre, né, em todas as áreas. E foi muito incrível. Aí a gente foi lá, na church, conhecemos, e Liliane se apaixonou, né? Eu gostei assim, muito. Mesmo vocês vindo de igrejas
tradicionais, vocês chegaram e assim, não houve um preconceito de vocês. Eu achei assim. que a Liliane ia ter esse preconceito. Eu já tinha sido de uma igreja parecida, né? A Liliane não, então eu achei que ela ia ter preconceito. Eu, como tive raízes meio pentecostais, Aham. então eu ainda fiquei meio assim, mas achei tudo muito top. Porque, tipo assim, apesar de ser uma igreja onde um religioso entra e talvez julgue, E bate de frente comigo? bate de frente contigo, né, falando, pode entrar, né, apesar de ser uma igreja onde uma pessoa bem religiosa chegue, mas quando ela senta e ela sente a presença do Senhor naquele lugar, e quando ela escuta a palavra, que é Bíblia, cara, não tem religiosidade que suporte. Então, assim, eu acredito que comigo foi o que aconteceu, né? Com a Liliane já se apaixonou. Liliane já queria ir pra lá. E a gente visitou algumas vezes. Eu falava, não. Calma. Gente, como é que vai ficar aqui a Igreja Batista que a gente ainda faz algumas coisas, né? A gente sempre acha que faz alguma coisa. A gente não faz nada. A obra do Senhor, quem faz é Ele, né? A gente acha que faz alguma coisa. Uhum. E eu achava que fazia alguma coisa. Né? Tá lá até hoje, graças a Deus. Tá melhor do que tava quando era eu. Então, assim, o Senhor sempre faz prosperar e a obra é dele. E aí a gente decidiu mudar de igreja, né? Conversamos, mudamos de igreja. E foi assim, para mim ainda não consigo descrever, sabe? Para mim ainda é como se eu tivesse acabado de chegar. Porque a cada culto, a cada momento, a cada festa, cada coisa que a gente passa lá e que a gente vive naquele lugar, é como se eu tivesse acabado de chegar, A sabe? gente conversa muito sobre isso, eu e você, né? É muito tipo, incrível. da gratidão de fazer parte daquilo ali, né? É muito incrível. É muito incrível. É algo que eu sempre sonhei em viver aquilo ali. Sabe? Eu sempre sonhei. Sabe? Às vezes as pessoas escutam a gente falando, principalmente pessoas de outras igrejas, parece que a gente tá fazendo propaganda, Sim, né? Tá querendo né? pescar no aquário dos outros. Mas não é não, cara. É porque é muito incrível. É só a verdade do que a gente vive, que Sim. a gente acaba externando, né? Porque realmente, assim, é muito incrível, cara. Eu nunca vivi um ministério de louvor, um grupo com tanta união, assim, sabe, cara? Celebrando Um celebrando a quando é o conquista outro do ministrando. Cara, que loucura. É algo muito incrível. Não importa quem tá Não tem vaidade, Não né? importa quem tá cantando. Pode ser qualquer um. Você pegar quem não canta e botar lá pra cantar, a igreja vai te acompanhar, mano. A igreja vai junto contigo, então, entende? Então, assim, o que eu tô vivendo ali é algo muito incrível. E, assim, fui recebido, né? Muito bem recebido. Comecei a ir nos PEs, me apaixonei pelo PE, amor à primeira vista. E é isso, fiquei muito... E aí, nessa construção, aí vocês vão pra lá, começam a viver coisas incríveis, fica apaixonado e tal. Passa um tempo, vocês começam a liderar um PE. Aí vocês estão liderando um PE, você já faz parte do louvor, vocês dois estão no louvor e tal, tudo sendo incrível. Aí vocês são consagrados a diáconos, os dois, Isso. e tal. E aí, no meio, assim, dessa alegria toda, disso tudo, aí você descobre que tá doente. Não, foi quase isso. Foi assim, a gente entrou pro louvor. Nessa época eu ainda tinha uma loja em celular em Guapimirim. E aí começa a acontecer algumas coisas, né? Começa a acontecer algumas coisas na minha vida. Eu tinha essa loja, acho que com 1 ano e pouco de loja, entramos em pandemia, né? E... Não, com 1 ano e pouco de loja não, já tinha alguns anos de loja. Entramos em pandemia. E nessa pandemia, o meu irmão foi trabalhar onde ele trabalhava e ele acabou pegando Covid e faleceu. Foi difícil demais, né? Como eu disse, o cara é o amor da minha vida. Incrível, o meu exemplo. E ele acabou falecendo. Meu pai sentiu muito a perda dele. E eu tive que buscar meu pai lá na Amendoeira para morar comigo, né? E meu pai veio morar comigo e eu sentia que precisava dar muita atenção para ele, sabe? Porque era tudo muito novo. Meu pai morava 50 anos na mesma casa, né? Já tinha quase 70 anos.
aquela cabeça de militar dele, formada, tudo do jeitinho dele, tinha que ser tudo do jeito dele. E aí eu decidi vender a loja, a gente decidiu vender a loja, era uma sociedade, eu, um grande amigo meu, Alan, a gente decidiu vender essa loja, a gente vendeu a loja e eu saí do meu emprego e eu fiquei trabalhando em casa, como faço até hoje, e fiquei cuidando lá do meu pai, né? Ficamos cuidando do meu pai, as crianças acabaram perdendo o quartinho delas, virou o quarto dele, e a gente ficou cuidando dele e a gente ia para a igreja, começamos a ir para a church nesse período, enquanto ele ainda morava lá com a gente. Depois ele melhorou, voltou para casa dele, graças a Deus, e ficou por lá, depois de alguns meses. Mas enquanto a gente estava lá na church, e antes de ser consagrado a diácono, a gente descobriu o câncer. Então né? foi antes. Foi antes. Na verdade, acho que 2020 ou 2021, eu tive um caroço na mama e fiquei preocupado com aquilo, mas fui a uma mastologista e ela me passou um antibiótico e falou, olha, se sumir, você fica tranquilo. Mas se não sumir, a gente vai investigar o que é. E sumiu, caroço. É que, pra quem não sabe, você teve um câncer de mama, Isso. que é um câncer raríssimo em acontecer com o homem, né? Exatamente. Exatamente. Como aquele caroço sumiu, ela falou que era... Esqueci o nome agora, do nome do caroço. Sumiu, eu fiquei tranquilo. Passou, sei lá, 1 ano e pouco, aquele caroço voltou. Né? Se já era câncer naquela época, eu não sei, mas acredito que não. E aí aquele caroço voltou, aquilo ficou me incomodando, eu fiquei preocupado. Não contei pra ninguém. A princípio, fiquei muito preocupado. Nem pra tua esposa? Nem pra minha esposa. Fiquei muito preocupado com aquilo, não contei pra ninguém. Tava naquele processo de venda de loja, de me refazer, de me reconstruir de novo. E aí eu acabei não contando pra ninguém, fiquei preocupado e eu lembro que o que eu acho a importância do pé e a importância de se pregar a palavra, né? Eu lembro que quando eu decidi contar, eu fui num pé que nem era o meu, na época eu ainda não era líder de PE. Eu fui no pé do Valadares da Lorena. E nesse dia a Lorena trouxe o alimento. Ela trouxe a palavra. E eu lembro que ela falou algo mais ou menos assim, ela tava pregando sobre aquela parte onde Pedro fala, Jesus, se é o Senhor, fala que eu vou ao seu encontro, e ele anda sobre as águas, e de repente ele começa a se afogar, e a Lorena, ela fala que Pedro, ele podia ter pedido ajuda até aos amigos que estavam no barco, mas ele não fez, e que às vezes a gente é assim, às vezes a gente tem pessoas próximas da gente, mas a gente não pede ajuda, e cara, aquilo marcou comigo, uma pregação simples, sabe, de um PE, algo muito simples, e aquilo me marcou. E aí eu lembro que no meu PE, eu fui e externei isso. Eu contei, falei no meu PE, e a partir daí parece que tudo desandou, sabe? Aí, tudo desandou não, né? Tudo andou. Eu fui e fiz um exame. Tudo deslanchou, né? Deslanchou. Que aí, a partir daí, a gente começou a correr atrás do que podia fazer. Fui a um médico, e nesse médico eu já fiz a primeira cirurgia. Ele já me analisou e falou, a gente vai fazer a primeira cirurgia, tá muito grande. E a gente já tira esse tumor, que a princípio já sabia que era um tumor, mas não sabia se era maligno ou benigno. Não era gravidade, né? Não sabia. Tirou o tumor. Se eu não me engano, acho que era 14 centímetros de tumor. Meu Deus. Eu lembro que ele botou dentro de uma garrafa de álcool. Quando eu acordei assim, eu vi dentro da garrafa de álcool da cirurgia. A cirurgia foi tudo muito incrível, o atendimento muito incrível. Foi assim, tudo de Deus. Eu lembro que na mesa de cirurgia, dessa primeira cirurgia, a conversa deles, enquanto eu estava em silêncio, ainda não tinha sido sedado, era de qual igreja você é? Aí um falou, não, eu sou da Igreja Batista de Cachoeiras de Macacu. A conversa era sobre Jesus. Meu Deus. Enquanto eu estava na mesa de cirurgia. E depois dessa cirurgia, levou o tumor que tinha sido tirado para biópsia e descobriu que era um carcinoma invasivo, com 50% de chance já de se espalhar. E a partir daí a gente começa o tratamento. Nesse meio período,
quando a gente foi consagrado a diácono, Godinho, eu acho que eu já estava em tratamento. Já estava em quimioterapia. Eu lembro que já tinha caído a barba. Cara, eu lembro desse cara igual, assim, como se fosse um trator, mano. Ele em quimioterapia, sem barba, sem sobrancelha, sem nada. E, tipo assim, todo mundo falava, Júnior, você não precisa vir no culto, Júnior. E ele ministrando louvor, mano. Tipo assim, era uma parada que pra qualquer pessoa serviria de muleta pra não fazer. Isso. E ele tava lá em cima ministrando como se nada tivesse acontecendo pra ele. Foi muito incrível. Sim, o que eu vivi, eu não sei se as pessoas que passaram pelo que eu passei viveram. Mas assim, além de ver a forte mão do Senhor o tempo todo, o Senhor me sustentou. Sabe, eu acredito que foram muitas palavras que eu recebi, principalmente lá na nossa igreja, né? Eu lembro de uma em que a gente estava no pé, a gente era do pé de Maicon e de Camila, e o pé foi lá em casa, porque eu estava operado depois dessa primeira cirurgia, quando descobriu-se que era o câncer. E a Camila botou a mão no meu pé e começou a orar, começou a profetizar, a profeta Camila começou a profetizar e ela orou e ela falou bem assim, eu não sei se ela vai lembrar, mas isso me marcou. Ela falou assim, as pedras do caminho não ferirão seus pés. Meu Deus. Ó. Cara, e foi exatamente isso. Eu acho que eu passei por muitas pedras no caminho, mas elas não feriram meus pés. Foi muito incrível, sabe? Eu passei por processo de quimioterapia, radioterapia, cirurgia. Para te dar um exemplo, nessa primeira cirurgia que eu fiz, eu voltei para casa dirigindo. Eu lembro disso. Eu fiz a cirurgia num dia. Você fez no Inca? Não, fiz aqui em Cachoeira de Macacu. Fiz a cirurgia num dia. No outro dia de manhã eu tive alta. E eu voltei para casa dirigindo, cara. Com um dreno, com aquela bolsa de sangue. Sabe? Você ficou com ela um tempo, né? Hã? Você ficou com o dreno um tempo. Muito, né? cantei algumas vezes com ela, que eu tive que trocar 2 vezes. Quanto tempo levou seu tratamento? Acho que uns 3 anos. 2 anos e pouco, 3 anos. E ainda faço tratamento 2000 e qual era o ano? 2022, 21 para 22, assim. Eu ainda faço tratamento de hormonioterapia, né? Mas é oral, é um remédio que eu tomo. Tem que tomar ele por 10 anos. Mas o tratamento de químio, rádio, graças a Deus. Glória a Deus. Algum momento, assim, a pergunta até meio delicada, mas em algum momento você pensou que você iria partir? Sim. Sim. E foi bom você tocar nesse ponto, porque eu ia falar sobre isso. Foi bom você me lembrar. Eu lembro que, assim, eu recebi muitas palavras, mas eu lembro que teve uma que me marcou, porque foi num dia em que eu deixei um dos olhares das pessoas entrarem no meu coração. Porque eu tive muitos olhares de pena, sabe? De tipo, tá partindo. Muitas pessoas que já não falavam há muito tempo comigo me procuraram como se fosse despedida. E eu entendia tudo aquilo. Graças a Deus, Deus me deu entendimento do que eu estava passando. Mas nesse dia eu deixei aquilo entrar no meu coração, sabe? Eu olhava para as minhas filhas e eu pensava assim, cara, quem vai cuidar delas? Eu lembro que eu falei isso num PE uma vez com a Camila e com o Maicon, que eu falei para elas assim, para o pessoal do PE assim, eu falei que eu falei isso pro Senhor, quem vai cuidar das minhas filhas? E o Espírito Santo falou para mim, quem vai cuidar delas melhor do que eu? Sabe? A gente acha que faz alguma coisa, mas se eu não tivesse aqui, ele cuidaria delas, sabe? É o meu Senhor, ele não ia deixar as minhas filhas órfãs, sabe? Ele cuidaria delas. Ele foi misericordioso em deixar eu estar aqui, sabe? Mas nesse dia, em especial, que eu tava me sentindo meio assim, eu lembro que eu tava no culto, e aí eu fui beber água. Fui dar uma respirada, na verdade, nem tava com tanta sede, fui dar uma respirada, fui beber água. E aí quando eu tava no bebedouro, quem vem? Nossa pastora Drica. Eu não sei se ela vai lembrar, mas ela botou a mão no meu ombro e falou assim, ó, eu tô aqui pra te dizer que essa doença não é pra morte. Meu Deus. Essa mulher é perigosa, né? Cara, ela Ela é perigosa demais. do nada, mano. Do nada. Michael é perigoso também, tá?
Aquele não conhece os profetas lá da igreja. mano. Deixa os outros olhar por ele. É um monte. Tem um Galdino lá. Aí, sabe, isso me fortaleceu naquele dia, sabe? E teve outras experiências, teve uma experiência muito marcante que eu tive com o Senhor também. Eu lembro que o Senhor me deu uma visão, sabe? Como eu nunca tinha tido. Teve uma visão que o Senhor me mostrou, eu tava... Que, tipo assim, minha preocupação era como eu vou sustentar minha casa. Nesse período. Porque mesmo em quimioterapia, mesmo... Porque nesse período já tinha me desvinculado da loja, já estava trabalhando só em casa, meu pai tinha voltado para casa dele. Então, se você não trabalhasse, você não tinha renda. Não tinha renda. Então, o que eu pensei? O que eu vou fazer agora? E aí, cara, eu pedi ao Senhor, Senhor, não me deixa, eu tenho que trabalhar. E aí, durante um período, durante a quimioterapia, durante tudo, eu ia para Teresópolis dirigindo, fazia quimioterapia, voltava para casa dirigindo, às vezes ia, comprava peça nos fornecedores, ia para casa trabalhar e trabalhava. Com quimioterapia, com tudo. Mas teve um período da cirurgia onde eu não pude. Sabe, o Senhor me sustentou, cara, foi assim, loucura. Minhas filhas viram isso, eu tenho muita gratidão a Deus que minhas filhas viram. A mão sabe, do Senhor sobre a casa de meu vocês. Meu Deus. Tinha que pagar uma conta do nada, bati alguém no meu portão com dinheiro da conta. Foi incrível o que eu vivi. A provisão. Incrível o que minha casa viveu. Incrível. Sou muito grato a todos, sabe, que abençoaram a minha casa. Não só a minha vida, mas a minha casa. Sou muito grato, cara. Mas foi coisas muito incríveis, assim, muito pontuais, cara. Muito pontuais. Precisava de algo, a gente falava, não, o Senhor vai enviar, o Senhor enviava. Sem eu precisar pedir, cara. E sem eu precisar pedir, sabe? Porque eu acho, o que eu entendo é que quando a gente tem contato direto com o pai tem seus filhos. Sim. E ele vai falar com seus filhos. Sim. Sabe? E é irmão ajudando irmão. Então eu tenho certeza que ele tocou no coração de cada pessoa que abençoou a minha casa no momento em que eu mais precisava, sabe? E tipo assim, foi coisas incríveis que talvez a gente fale. E aí, assim, como que é descobrir que você tá curado? Cara, é uma sensação de gratidão sem tamanho. Uma sensação de uma experiência que eu passei com o Senhor que eu ainda não consigo mensurar, sabe? Ainda é algo que eu estou entendendo. É algo que me dá força de acreditar, sabe? Eu creio que o Senhor me usou como esse exemplo para que as pessoas entendam que há uma saída, sabe? Há o que fazer, sabe? Há onde recorrer, há para quem recorrer, sabe? Mas o meu pensamento sempre foi de que se ele não fizesse, sabe? O meu pensamento sempre foi esse, se ele não fizesse. Eu lembro que nos momentos mais difíceis em que eu ia louvar, e que nesse momento, nesse período, eu não cantava só na igreja. Eu cantava em outras igrejas também, fui em outras igrejas, visitar, fui muito abençoado por outras igrejas, sabe? Teve igreja que fez rifa, cara, de cesta de chocolate para abençoar minha casa. Cara, teve uma igreja que fez uma rifa de R$2. Eles arrecadaram R$1.000, cara. 500 rifas vendidas para abençoar minha casa. A igreja do pastor Simar, da Assembleia de Deus, homem de Deus, tem que abençoado muito a minha casa, sabe? A nossa igreja, meu Deus do céu, são tantas pessoas que abençoaram a minha casa, tantas que chega a ficar ruim de eu falar e esquecer de algum. Sabe? Teve um caso que eu contei no dia que eu trouxe a palavra lá na igreja, que é um caso que me marcou muito, né? Que foi o caso do Melk. O Melk, o filho dele estava internado com uma infecção generalizada e para isso ele teve que parar de trabalhar para cuidar do filho. E o filho dele estava por um milagre, só um milagre podia tirar ele daquele lugar. E o Melk fez uma vaquinha, porque ele teve que parar de trabalhar para cuidar do filho. E nessa vaquinha ele acabou arrecadando um pouco a mais do que ele precisava, como ele disse. E aí a Liliane tinha feito uma rifa, porque eu ia precisar fazer quimioterapia. E nessa rifa a gente foi muito abençoado, muitas pessoas nem queriam comprar a rifa. A Liliane teve essa grande ideia de fazer essa rifa. Ela fez a rifa e muitas pessoas ajudaram sem nem querer o número da rifa.
Inclusive eu tenho que agradecer aqui o Gabriel. Nunca vou me esquecer. Um dos prêmios da rifa era uma sessão de fotos. Uau. E o Gabriel se disponibilizou a fazer essas fotos sem me cobrar R$1. Não quis cobrar R$1, cara. Foi muito incrível. E a pessoa que ganhou também, acho que não quis, né, Gabriel? A pessoa que ganhou não quis as fotos. As pessoas Só queria ajudar. Só estavam na intenção de ajudar. E nessa rifa, o negócio viralizou. Era para ser algo interno, mas viralizou. Todo mundo começou a compartilhar. Muitos amigos de lojistas. E o que acontece? Uma dessas pessoas que viram esse cartaz que a Liliane fez era o Melk. E o filho dele que estava internado, o Melk, ele chega e fala para mim, olha, eu arrecadei um pouco mais, eu quero abençoar a sua vida com R$1.000. Meu Deus. Assim, para mim foi muito incrível, porque não pelo valor em si, o valor para mim foi um valor muito alto, mas ele não sabia quanto o filho ia ficar internado, ele não sabia se o filho dele ia precisar daquele dinheiro, ou se ele ia precisar daquele dinheiro. Mas, sabe, ele abriu mão daquilo que o Senhor tinha dado para ele e ele repartiu aquilo comigo. Então, assim, eu achei aquilo muito incrível e eu sou muito grato. Graças a Deus, o filho do Melk voltou para casa, foi curado, graças a Deus. E eu fiquei muito feliz com aquilo, sabe? Com tudo isso que a gente viveu. Sim. Glória a Deus. Deixa eu falar aqui, ó. A gente, Rapidinho. como de costume... Rapidinho. Como a gente está falando do tema da doença e a gente está partindo para ir para o final, Sim. Tem uma pergunta, que acho que é isso que ele vai falar, que fala sobre um pouco a respeito da doença, que eu queria ler ela primeiro, que a gente já está na fase final, Sim. que é essa pergunta aqui, ó. Como foi para você ouvir de tantas pessoas que seu nome estava na filipeta de pedidos das primícias dela? Bem lembrado, obrigado. Obrigado. Assim, para mim foi algo que me deu muita força. Eu fiquei, assim, muito esperançoso, cara, eu fiquei feliz demais. Porque, tipo assim, eu tenho o péssimo hábito de sempre me colocar como o menor, sabe? Não sei se isso é muito ruim, mas para mim às vezes é. E às vezes eu achava que nem tantas pessoas me viam, cara. Mas eu vi naquele dia das Filipetas, quando o pastor leu de algumas pessoas, que, cara, 60% das que ele leu, eu acredito que ainda eram muito mais do que isso, estavam escrito o meu nome, cara, pedindo a minha cura. Sabe? Eu acredito que isso que me manteve de pé, sabe? Forte. Eu lembro, foram poucas vezes que eu passei mal. Sabe? Eu não vomitei um dia, cara. Um dia. Fazendo químio, Eu me alimentei durante todo o processo. Tudo. Foi assim, a mão do Senhor me guardou o tempo todo. Então, assim, eu sou muito grato de ter visto que a minha igreja, cara, meus irmãos, sabe, estavam orando por mim, intercedendo por mim, pela minha casa. Tava na mesma guerra que você. Pô, muito feliz em ver que a minha luta era a luta da minha igreja e que a minha vitória foi a vitória da minha igreja, é a vitória da minha igreja e que eu sou amado no lugar em que eu tô. Isso foi muito especial para mim. Amém. Irmão, como de costume, todo convidado aqui a gente abre a caixinha de perguntas. Sim. Houveram algumas perguntas aqui. Uma delas, o Matheus já te perguntou. Sim. E eu queria deixar aqui o recado que a tua esposa mandou para você aqui na caixinha de perguntas. Ela botou assim, ó, só para reforçar o quanto amo esse cara, meu orgulho, campeão e parecido com Jesus. Amém. Tá bom? Obrigado, mozão. Você é lindo, tá? Te amo. É triste ter que finalizar, mas a gente estamos partindo pro fim de mais um episódio e a gente tem um quadro no final que é uma palavra por uma palavra. A gente vai te dizer uma palavra ou uma frase ou um contexto e você responde de bate-pronto, assim, o que vier à sua cabeça de primeira. Essa não é... Você não vai desenvolver, você vai falar aquilo que vier. Uma palavra ou uma frase. Uhum. E aí a gente começa com Evangelho. Mudou a minha vida. Jesus. Tudo pra mim. Espírito Santo. Meu grande amigo. Milagre. O que eu vivi. Cura.
Jesus. Uma dádiva que o Senhor me deu. Church fora da grade. O meu lugar. O melhor lugar do mundo. Bia. O amor da minha vida, um deles. Lívia. O outro amor da minha vida. Liliane. O outro amor da minha vida. São tudo pra mim. Irmão, prazer te ter aqui. De verdade, assim. Espero que você venha outra vez. Espero que você tenha curtido trocar essa ideia com a gente. Como eu falei, eu já falei isso publicamente algumas vezes, mas eu tenho orgulho de caminhar com você. Eu tenho orgulho de te conhecer. Eu tenho orgulho de dizer que você faz parte da minha mesa. Porque você, além de ser uma raridade, que é uma pessoa de verdade, íntegra de coração, você é um cara extremamente abençoador. Você é um cara extremamente semeador. Não é à toa que você vive o que você vive, e eu digo para você que você ainda vai viver mais. Amém. Porque, como o Drica sempre fala e nos ensina, existe um propósito muito grande, um princípio maravilhoso em semear em terra fértil. E você faz isso. Amém. Então, assim, para mim é um prazer absoluto te ouvir, estar com você, ver o cara que você se tornou, essa mansidão, ver tudo aquilo que você fez, reconstruiu, onde você chegou hoje, ver de verdade a manifestação de Jesus através da vida de alguém. É isso que eu vejo quando eu olho para você. Caramba, obrigado, meu irmão. Que isso. E eu tô feliz, assim, de ter estado com você aqui hoje, ter te ouvido. Acho que a galera vai curtir o que a gente construiu junto. Amém, irmão. Um privilégio te receber. Como o Galdino falou, espero que você volte mais vezes, tá? Obrigado. E eu gostaria que você finalizasse deixando uma palavra, Eu que esqueci seja de uma falar. frase para alguém que está pensando em desistir, tá? O que vier no seu coração, porque você em alguns momentos poderia ter escolhido desistir, mas você não fez. E eu também gostaria, eu não vou perder essa oportunidade. Eu queria ouvir você cantando, nem sei se você conhece essa canção, assim que você finalizar a palavra, que você cantasse essa parte da canção que diz: foi por causa dele que eu ainda não parei. Conhece? Não conhece? Então não tem problema não. Então canta a música que vier na sua cabeça e deixa uma palavra aí pra galera. Eu já ouvi, mas não Eu acho que conheço. você tinha que cantar o refrão de Jeová Jireh. Sabia que você ia falar isso, eu vi que você botou lá. Então, gente, antes de falar, eu queria agradecer a vocês pelo convite. Eu estou me sentindo, assim, muito, muito honrado de estar aqui. As palavras que vocês disseram sobre a minha pessoa, assim, é algo que eu nunca imaginei, sabe, ouvir. Eu amo o Senhor e eu busquei isso durante um bom tempo e continuo buscando. E o que eu quero é cada vez mais parecer com Ele. E eu quero dizer que eu vejo isso na vida de vocês. Sabe? Eu quero declarar aqui que esse lugar aqui vai ser um lugar de transformação, de restauração. Amém. Onde pessoas vão vir aqui, vão ser transformadas e através do relato delas vão transformar pessoas, vão transformar corações, onde o evangelho vai ser propagado e as pessoas vão ouvir a voz do Senhor. E para você que está pensando em desistir, eu já pensei em desistir algumas vezes. Talvez você esteja olhando aqui para uma pessoa que já se considerou um desistente. Porém, não conseguiu desistir, porque quem conhece o Senhor, quem ama Jesus, não consegue desistir. Como diz aquela canção, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E o amor ao Senhor é o que vai fazer você permanecer. Só Jesus pode fazer você permanecer. Só Jesus vai fazer você não desistir. Então, se você não sabe o que fazer, você tem que saber pelo menos para onde ir, que é para os pés do Senhor. Busca o Senhor, ouça o Senhor, pergunte o que o Espírito Santo quer falar com você, leia a Bíblia, ore. O Senhor vai falar com você, Ele vai te dar força e você vai continuar. Amém? Refrãozinho de Jeová Jireh. Jeová Jireh? Meu Deus, como é que é mesmo? Temer por quê? Gente, eu tô meio rouco, mas vamos lá. Temer porque se eu estou
guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Como diz nosso pastor, vai ser como sempre foi. A gente andando no deserto, as sandálias não se desgastando. Amém. Irmão, cara, prazer te ter aqui. Agora a gente gostaria de agradecer mais uma vez a parceria que o Supermercado Vidal da Ribeira tem com a gente. Muito obrigado, porque esses papos podem acontecer aqui porque vocês também estão acreditando nesse projeto, que eu sempre falo. É uma gratidão imensa porque a gente está começando e quem está com a gente desde o começo, então a gente fica assim muito gratos por vocês acreditarem nesse projeto junto com a gente. Então, obrigado. Você que está precisando fazer sua compra do mês, você que está precisando comprar alguma coisa, comprar o seu refrigerante, comprar o seu açúcar, o seu leite, qualquer coisa, vá ao Mercado Vidal da Ribeira, lá na rua Avenida Senador Doutor de Andrade, número 990. Ao lado do Campo da Ribeira. Né? Ao lado do Campo da Ribeira. Não tem como errar. Você vai encontrar, tem promoções, tem dias específicos para cada coisa. A gente vai deixar o Instagram deles aqui também. Então você procura o Vidal da Ribeira, vai lá fazer sua compra. Então muito obrigado mais uma vez, Vidal da Ribeira, por estar aqui com a gente. Como eu sempre peço no final do episódio, me siga, Matheus Galdino, siga o Thiago, siga também ao nosso podcast, A Mesa. Siga também o nosso convidado. Siga Gabriel. Siga o Instagram do Júnior. Siga o nosso diretor, que a gente vai colocar também aqui. E se gostou, faz o quê? O Instagram dele. E se você gostou, deixe seu like, comenta aqui. Se não gostou, segue também de raiva. Dá aquele seu likezinho só para incentivar, entendeu? Deixe seu comentário aqui. Comenta se você gostou desse papo. Comenta se você quer que a gente traga alguém específico, que a gente vai olhar, vai analisar para trazer aqui. Então, galera, muito obrigado. Mais um episódio que estamos aqui, trazendo alguém para edificar a sua vida através da história dessas pessoas. Muito obrigado por tudo. Estamos encerrando mais um episódio. Tamo junto. Vem pra mesa.